domingo do tempo comum, a liturgia vem nos falar acerca da vocação, do chamado de Deus. Nós vimos na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, que depois de ter uma visão de uma epifania, de uma manifestação de Deus no templo, ele vai se deparar que está diante de alguém santo, de alguém que é maior do que ele. E toda vocação, ela nasce de duas verdades. Primeiro, a verdade daquele que chama, a verdade de quem Deus é. E a segunda, a verdade sobre quem nós somos. Não a partir da nossa visão, do nosso entendimento, mas a partir de Deus. Ao conhecer a Deus, ao descobrir quem Deus é, Ele nos revela quem nós realmente somos. E Isaías, diante dessa maravilha de Deus, ele vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros. A mesma coisa como Pedro, diante do milagre, da ação de Cristo, vai dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Como nós nos descobrimos como pecadores, como fracos, diante daquele que é forte, diante daquele que é santo. É nesse momento que nasce a vocação, quando nós reconhecemos a presença de Deus, reconhecemos quem Deus é, Ele nos chama. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia em que ouvimos esse evangelho, onde Jesus entra na barca de Pedro, e no livro aqui de Lucas, antes desse trecho, nós temos Jesus que vem ao encontro da casa de Pedro, encontra a sua sogra doente e cura a sogra de Pedro para que ela pudesse servir. Depois vem esse relato aqui da pesca milagrosa. Jesus está ensinando a multidão, falando para uma multidão, mas Jesus vê Pedro. Jesus, no meio da multidão, viu aquele homem daquela barca. E como nós podemos deduzir da narração do Evangelho, não havia só uma barca. Havia a de Tiago e de João, mas provavelmente outras barcas estavam ali. Mas Jesus escolhe Pedro. Escolhe a barca de Pedro. E isso é o sinal da vocação. Deus nos escolhe em meio a uma multidão, porque Ele quer. Escolhe entrar na nossa barca. E uma coisa interessante, se nós olharmos com mais atenção para esse evangelho, o finalzinho desse trecho que nós ouvimos, fala assim: Pedro se joga aos pés de Jesus, diz que para se afastar porque ele é um pecador. Aí Jesus vai dizer o quê? Não tenha medo, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. E aí, em seguida, no versículo 11, vai dizer assim: então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quando Jesus pede para Pedro avançar para águas mais profundas, Ele está enviando Pedro para um lugar instável. Mas Pedro não está só. Jesus está ali com ele. Jesus não sai da barca, não abandona a barca de Pedro. Pelo contrário, Jesus continua com ele, assim como vai continuar por toda a sua vida. Quando Jesus nos chama, Ele permanece na nossa barca. Ele não sai mais. Nós, ao olharmos para essa passagem, nós podemos nos admirar muito da grande pesca que os discípulos fizeram a partir da obediência à palavra de Jesus. E isso é verdade. Teve um grande milagre aqui. Imagine só. E aqui um outro entendimento, uma outra palavra que Deus está nos falando também. Pedro,
assim como os outros, haviam trabalhado a noite inteira. Pedro já não é um jovem, já tem uma idade, uma meia-idade. Pedro já tinha uma experiência. Ninguém começa a pescar de velho nesse ramo na antiguidade. Ele já pescava há muito tempo, provavelmente aprendeu com seu pai, com seus tios, na sua família. Então Pedro já tem uma experiência de trabalho. E mesmo toda essa experiência não foi capaz de fazer com que eles pescassem o alimento necessário. Quando levamos uma vida por mais dedicada, mais esforçada, com maior capacidade que tenhamos, se levamos a nossa vida, os nossos trabalhos com a nossa inteligência somente, muitas vezes nós vamos experimentar de um trabalho infrutífero, de um trabalho estéril, que não vai trazer aquilo que nós precisamos. Quantas vezes nós chegamos em casa mortos de cansado e a gente diz, meu Deus, o que foi que eu fiz hoje, que eu estou assim, desse jeito? Né? Trabalhamos durante muitos anos numa empresa, com tantas coisas, e estamos ali. Parece que faz 10 anos que a gente está naquele trabalho, parece que nada mudou na nossa vida. Porque muitas vezes vamos levando os nossos trabalhos com a nossa força, com as nossas capacidades. Mas quando Jesus entra na nossa vida, quando deixamos que Ele entre nesta barca da nossa vida, nós vamos colher exatamente a abundância. Nós vamos contar sim com as nossas inteligências, com as nossas capacidades, com a nossa experiência, com aquilo que sabemos fazer, mas com Deus, isso vai alavancar ainda mais os frutos que nós precisamos e até mais aquilo que ainda nós nem precisamos. Nós iremos além nas conquistas. Mas, meus irmãos, o grande milagre, a grande pesca que Jesus faz aqui nesse evangelho e nesse dia, é a pesca do coração de Pedro. A pesca do coração dos apóstolos. O que faz um homem deixar redes, trabalho, família, seguranças e seguir alguém pouco conhecido, que fala bonito, que a gente vê alguns sinais, mas é um desconhecido? O que fez esses homens deixarem tudo para seguir Jesus naquela caminhada que ia culminar na morte? Foi um coração rendido, um coração pescado pelo grande pescador que é Jesus. Jesus lançou um olhar sobre esses homens e alcançou o profundo do coração deles. E é isso que Ele quer fazer conosco. É isso que Ele está fazendo conosco, lançando as suas redes sobre nós, sobre a nossa vida e tentando nos trazer para Ele. Mas acredito que muitos de nós já foram pescados, já foram fisgados pelo Senhor. Porém, não basta sermos fisgados pelo Senhor. Quantas pessoas foram fisgadas por Deus e depois de um tempo abandonaram? Voltaram para suas vidas velhas, voltaram para um caminho de pecado, para uma vida sem Deus, ou até uma vida blasfemando a Deus, buscando outras doutrinas, buscando outras religiões, se confiando a tantas coisas que o mundo oferece. Porque não basta sermos fisgados pelo Senhor, é preciso nos aproximarmos dEle, é preciso deixar tudo e o seguir. Nós muitas vezes amamos o Senhor, temos amor por Deus, mas nós não queremos segui-lo, porque a gente sabe que o caminho leva para a cruz. Jesus vai tirar esses pescadores da barca, porque a barca é lugar, no mar, é lugar de altos e baixos, de inconstância. A vida que esses homens levavam
no seu trabalho do dia a dia de pescadores, era uma vida de inconstância. E muitas vezes nós também experimentamos na nossa vida as inconstâncias. Tem hora que a gente quer Deus, tem hora que a gente não quer. Tem hora que a gente quer fazer o bem, tem hora que a gente quer cuidar do nosso lado. Tem hora que a gente quer ajudar o outro, tem hora que a gente não quer, a gente fica, mas ninguém me ajuda, né? Muitas vezes nós passamos por essas inconstâncias. Nós até fazemos muitos planos, depois botamos tudo abaixo. A nossa vida muitas vezes passa por inconstâncias, mas Jesus quer nos tirar da inconstância, da insegurança do mar, para nos colocar em terra firme. E a terra firme é o lugar do seguimento, é o lugar da caminhada. Não é lugar de descansar, de parar, mas é lugar de seguir, de continuar andando para a meta. Por isso, meus irmãos, nesse dia, peçamos que Jesus lance sobre nós as redes do seu amor e da sua misericórdia, atraia novamente o nosso coração, nos permita e nos dê a graça de bem ouvi-lo, porque Deus está chamando a muitos de nós, mas nós estamos surdos à sua voz. Quantos aqui são chamados a uma vocação, a um segmento mais próximo do Senhor, ao sacerdócio, ao celibato, a um matrimônio em Deus, mas nós estamos surdos à voz de Deus e precisamos ouvir o chamado de Deus novamente e pedir a Deus a graça de dar um sim e o seguir. E o seguir. Não ficarmos fazendo cara de paisagem. Olhe para a pessoa do seu lado aí. Veja se ela está fazendo cara de paisagem. Não é comigo. Não sei o que está falando. E muitas vezes nós vivemos assim, uma vida com cara de paisagem. É Deus falando e a gente lá. Hã? Não sei. Será? É contigo? Precisamos deixar Deus nos atrair novamente. E precisamos deixar as nossas redes, deixar as nossas convicções, as nossas certezas. Meus irmãos, a vida em Deus é uma vida abandonada. Uma vida muito planejada não dá certo com Deus. Não estou dizendo que não é para planejar a vida, mas só faço o que tiver no meu planejamento. Deus gosta de bagunçar os nossos planos. Vocês sabem disso. Entende? Organize, mas esteja aberto à surpresa de Deus. Deus quer nos surpreender. As mães que estão com os filhos aí, olha aí para o seu filho. O que é que Deus está chamando do seu filho? O que é que Deus quer fazer do seu filho? As mães que estão sem os filhos aqui, né? Vai imaginando seu filho aí. Você está disposto a entregar esse filho para Deus? A ofertar? Porque às vezes a gente quer prender tanto os nossos filhos que outras pessoas vão nos roubar eles. E nós precisamos entregar os nossos filhos para Deus. Por isso eu convido você que está com seus filhos aqui, tragam as crianças aqui, venham os pais com as crianças aqui na frente. Quem está com os filhos aí, venham agora. O filho pode ser grande, viu? Não tem negócio de, não, só criança não. Os pais tragam aí seus filhos. Os pais que tiver com os filhos, vem o pai e a mãe, pode vir. As vó, pode vir-se embora. Não, pode ficar aí. Pode ficar. Agora vocês olham para mim.
Meus irmãos, cadê o Tiago, a Margarida? Vem, então aí o pai, a mãe, o filho, vem-se embora. Quem mais? Deixa eu ver se tem alguém fugindo aqui. Pronto. Meus irmãos, a rede de Deus são vocês. É vocês que vão lançar as redes nessas crianças, nesses filhos e lançá-los para Deus. Então, deixem Deus utilizar de vocês para ser essa grande rede, para levar esses peixinhos aí para Ele, né? Nós somos enviados por Deus, Deus nos deu filhos para lançarmos no mar da graça de Deus, não no mar do mundo. Às vezes a gente diz assim, nossa, eu dei filho para o mundo. Deu não, viu? Nós damos filhos para Deus. Nós temos filhos para Deus. Por isso que Deus quer mais famílias santas, quer mais um povo santo, porque Deus quer filhos para Ele. Por isso que a gente tem filho, é para Deus, porque Deus gosta de ser pai de muitos filhos. Então, que hoje vocês sejam essas verdadeiras redes, lançando os filhos de vocês nos caminhos de Deus, deixando Deus chamá-los, né? Chamá-los a uma vocação, à santidade, a uma vida totalmente em Deus. Amém? Vocês topam? Pois pronto. Aí para lançar, não é só dizer, filho, vá para a catequese, case na igreja. Às vezes os pais fazem isso, né? É muito bom, né? Mas aí o pai não vai na igreja, a mãe não vai na igreja, a mãe não é crismada, não é batizada, não é nada. Os pais não são casados na igreja. Nós somos redes na medida que nós também ouvimos o chamado de Deus. Por isso precisamos também sermos santos na nossa casa, sermos santos no relacionamento com os nossos filhos. É aí que manifesta-se a graça de Deus. Quando eu, como pai e mãe, sou santo, eu vou gerar filhos santos. Entende? O caminho se torna mais fácil para eles, quando eles veem isso em nós. Eles vão ver as nossas fraquezas. Ele vai ver o que você apronta em casa. Ele sabe o que vocês aprontam em casa, né? Às vezes eles chegam na confissão e contam tudo que vocês fazem em casa. Eles sabem, né? Além dos dele, eles contam de vocês também, tenho certeza, né? Eles sabem. Mas o importante não é isso. O importante é eles saberem o desejo de Deus, o desejo de santidade que vocês trazem. Então que Deus ajude, que Deus possa abençoar todos vocês, as famílias, os filhos, as crianças de vocês. Amém? Podemos voltar. Deus abençoe. Uma salva de palmas para eles. Isso serve para vocês também que estão com os filhos em casa, em outro lugar, certo? Padre, meu filho já tem 40 anos, e agora? Ainda dá tempo. Enquanto Jesus não levar, dá tempo, né? Nunca é tarde para nos convertermos. Nunca é tarde para ouvirmos a voz de Deus. Por isso, deixemos-nos ouvir, tocar pela ação da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.